Hoje trago uma boa notícia, principalmente para os educadores que ficam satisfeitos e felizes com as iniciativas do governo federal no sentido de diminuir os índices de analfabetismo em nosso país. Foi lançado semana passada o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa. Este pacto prevê investimentos na ordem de 2 bilhões e 700 milhões entre 2013 e 2014, que serão destinados a material didático e a capacitação e bolsas para cerca de 360 mil professores alfabetizadores, cuja formação será supervisionada por 18 mil orientadores capacitados em 34 universidades públicas do nosso país. Estes profissionais serão selecionados dentro da própria rede pública pela experiência em alfabetização e em coordenação pedagógica. O governo federal quer alfabetizar todas as crianças até os 8 anos nas disciplinas de matemática e língua portuguesa e promover a avaliação dos alunos do ciclo de alfabetização. O novo programa compreende um compromisso já firmado entre o governo federal, os 27 estados, o Distrito Federal e mais 5.270 prefeituras do nosso país. No caso dos estados, o pacto prevê o oferecimento de apoio aos municípios que tenham aderido ao pacto para sua efetiva implantação. Serão 26 milhões de livros didáticos para escolas, 10 milhões de obras de literatura, 4 milhões de dicionários, 17 milhões de livros paradidáticos que serão distribuídos pelo governo federal. Tem ainda a previsão de construção de bibliotecas nas salas de alfabetização nas escolas públicas do nosso país. Complementam a iniciativa do Programa de Alfabetização na Idade Certa a construção de mais de 6 mil creches e pré-escolas até 2014 e garantir a educação universalizada em tempo integral em todo o Brasil. Por oportuno, quero destacar aqui que sexta-feira agora tivemos a grata satisfação de participar da inauguração de uma creche lá no município de Mucajaí, município do meu estado, a creche professora Rosa Nelci Magalhães, uma homenagem feita a uma mulher de Mucajaí, de Roraima, que dedicou sua vida à educação do nosso estado. Esta creche, que foi inaugurada sexta-feira, é uma entre as 18 creches que conseguimos para Roraima por meio do Plano de Ações Articuladas, do Pró-Infância e por meio de emendas individuais ao Orçamento da União para o Ministério da Educação. Esta creche, localizada no centro de Mucajaí, tem a meta de atender 250 crianças com idade de 0 a 6 anos. Estamos, assim, sintonizados com o Pacto de Alfabetização na Idade Certa, cujas ações serão monitoradas pelo Ministério da Educação, pelo Sistema de Gerenciamento, Acompanhamento e Controle. O compromisso do governo é garantir que toda criança de até 8 anos que estuda em escola pública tenha o domínio da leitura e da escrita e conheça as primeiras operações. Trata-se de um pacto estruturante e, como tal, requer de nós atenção especial. Para os senhores terem uma ideia, a média nacional de crianças brasileiras não alfabetizadas dos 8 anos é de 15%, conforme o censo do IBGE. E há estado onde os percentuais são ainda mais elevados. É o caso de Alagoas, onde a taxa de não alfabetização chega a 35%, um percentual que muito nos entristece. Em meu estado de Roraima, o analfabetismo é um pouco maior do que a média nacional. E, para isso, muito contribuiu o índice da zona rural, que entre as pessoas extremamente pobres chega ao estratosférico percentual de 34% de analfabetismo. É um número ruim, 34% de analfabetismo na zona rural de Roraima entre a população extremamente pobre.
Na área urbana, apresenta taxa de analfabetismo inferior à média nacional, tanto entre os mais pobres quanto entre a população não pobre, e que tem entre 10 ou mais de 15 anos. Os dados colhidos pelo censo do IBGE 2010 mostram que a taxa de analfabetismo de crianças com idade entre os 10 e 14 anos é de 15% contra 8,4% no Brasil como um todo. Então, um número muito superior à taxa nacional. Já entre os extremamente pobres, o percentual de 24,1% é especialmente grave. São índices, senhores senadores, que mostram claramente como a população extremamente pobre do rural de Roraima está excluída desse processo de inclusão social por que passa o nosso país. Em Roraima, a exemplo do resto do país, estes índices são fruto da total ausência de um programa como este pacto que foi lançado semana passada, que impediu as crianças de terem acesso à alfabetização na idade certa. Mas no contexto educacional do Estado, há algo que nos dá orgulho, e eu queria destacar aqui no plenário do Senado Federal. A Escola Estadual Vereador Francisco Pereira Lima, de Mucajaí, e a Escola Estadual Princesa Isabel, na nossa capital Boa Vista, apresentam IDEB de 6,6, portanto, acima da meta, que é de 6,0 no ensino fundamental. Então, é muito gratificante destacar aqui que 2 escolas do nosso estado de Roraima, no município de Mucajaí e no município de Boa Vista, a nossa capital, têm escolas que oferecem o ensino de qualidade para as nossas crianças. Quanto ao pacto de alfabetização na idade certa, na condição de educadora, vejo como uma estratégia capaz de atacar o mal pela raiz. Quero dizer, precisamente, acabar com a insuficiência de aprendizado das nossas crianças brasileiras na escola pública, pois é exatamente neste ponto que, como já disse, residem as desigualdades e a exclusão. Uma exclusão cruel, que além de ser intelectual, é também social, econômica e cultural. Este pacto, ao contrário, vem dar todas as condições das crianças, no início de sua vida, uma igualdade de oportunidade. Senhores senadores, portanto, esta medida adotada pela presidenta Dilma, o lançamento do Pacto Nacional de Alfabetização na Idade Certa, soa como uma música. Garantir educação à criança na idade certa é uma responsabilidade de pais, de mães, do Estado e dos governos. Era isso, senhor presidente. Muito obrigada.